Nós vamos acompanhando uma série no livro de Salmos sequencial. E você deve ter notado na semana passada que nós saímos da sequência. O motivo disso é em função do tema do mês, o mês da gratidão, em que nós selecionamos alguns dos salmos, dos 118 até os 150, que mais se relacionavam com o tema da gratidão. E hoje nós vamos para o Salmo 136. Enquanto você procura o Salmo 136, eu não sei se você para muito para pensar sobre o nosso grupo aqui, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, ou esse ajuntamento. Esse ajuntamento chocante de pessoas. É um quanto chocante pensar no que acontece aqui dominicalmente, no que acontece aqui semanalmente. Porque conforme você consegue até pensar um pouco das histórias que nós estamos ouvindo aqui nos testemunhos do mês da gratidão, ou nas histórias que você escuta no seu ajuntamento de pequeno grupo, o agrupe, ou nas interações com pessoas nos intervalos da escola bíblica dominical, no bate-papo durante a festa da gratidão, servindo com alguém, pessoas vêm de diversos panos de fundo, de diversas histórias. Existem aqueles que estão começando a caminhada com Cristo, e quando eles vêm para a igreja, eles vêm no domingo, eles estão cheios de fervor, eles estão empolgados, eles ainda sentem um pouco do cheiro do pecado, mas eles se deliciam com o banquete servido dominicalmente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. São os crentes novos, são os crentes empolgados, que lembram da vida de escravidão de pecado e da liberdade que eles têm em Jesus. Tem aqueles que já estão caminhando há um pouco mais de tempo, já têm uma caminhada estabelecida e até desenvolveram um pouco de vício. Quais os vícios? Vícios que eles aprenderam a ignorar perguntas difíceis. Por exemplo, como é que eu posso mudar essa característica que não se parece com Cristo? E aí aprendeu a driblar isso com um certo cinismo, dizendo que é uma mistura de errar humano com a carne é fraca, de que de fato é muito mais forte do que eu. São pessoas que já não tratam mais o pecado como algo urgente. Aliás, ninguém é perfeito. Eles vivem com relacionamentos rompidos e isso não lhe causa mais tristeza. Comunhão com a igreja já não é mais prioridade. Quando dá tempo, eu estou lá. Que aliás, a igreja não salva. Já aprenderam isso na sua teologia. E vivem então uma vida superficial com o Senhor. Alguns talvez estejam aqui porque foram forçados, ou por uma autoridade, tipo pai, seu pai forçou você, por isso você está aqui. Ou talvez uma forçação mais amena. Talvez para não constranger uma pessoa que você admira, ou para ter certeza de que os pastores não vão ficar no seu pé e ficar ligando porque você não vem, ou algum irmão vai ficar ligando porque você não vem, e constrangido você vem. Ou talvez forçado para garantir algum tipo de bênção. É melhor eu ir na igreja, porque se eu não for à igreja, algo ruim pode acontecer. Outros ainda entram confusos, cheios de perguntas. Perguntas de como navega nessa vida. Como é que eu faço para viver com o meu cônjuge tão difícil? Como é que eu faço para criar filhos para a glória de Deus? Ou até mais específico, como é que eu faço para o meu filho comer brócolis? A dica pastoral quente, põe Nutella. E aí eu fico pensando nas inúmeras situações que tem aqui no nosso convívio. E a situação piora quando eu lembro que está atrás do público. Alguém que também passa situações diferentes, mas não tanto. Semelhantes em alguns momentos, em menor ou maior escala. E aí eu falo, quem poderá nos livrar? Quem poderá nos livrar? Talvez seja o sentimento que o apóstolo Paulo teve quando ele disse, quem é suficiente para essas coisas? Quando nos enxergamos numa comunidade de pecadores, com tantas perguntas, com tantos conflitos, do que nós precisamos? O que nós precisamos? Talvez o que a gente precise, vou ser bem dramático aqui, é uma epidemia letal e começar tudo de novo. Mas isso já aconteceu no dilúvio. Talvez o que a gente precise então é fogo do céu. Sodoma e Gomorra já aconteceu. Talvez o que a gente precise então é um programa intenso de disciplinas que irá mudar a nossa forma de pensar e agir. A lei mosaica veio e se mostrou insuficiente.
Talvez então nós precisamos de castigos severos. É pegar esses irmãos que estão fora da linha e puni-los. O exílio mostrou que Israel não mudou por causa de castigos. Talvez a gente precise estar numa comunhão bem intensa, de viver sempre junto. Tipo, Atos 2 mesmo, na feira. Bom, 3 capítulos depois, Ananias e Safira, que desfrutaram de Deus, morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Talvez a gente precise então a doutrina. Mas com a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, que foi extremamente exortada, porque abandonou o pecado. Então, embora tudo que eu mencionei teve um propósito no plano de Deus, eles são insuficientes para a transformação de vida que você tanto anseia. E o Salmo 136 nos apresenta algo diferente, poderoso e mais profundo, que transforma toda e qualquer situação de vida aqui presente, seja onde você estiver, que é a misericórdia do nosso Deus. Na condição de pecado que nós nos encontramos, oscilando em estágios perturbadores da nossa alma, nós precisamos da misericórdia de Deus, que é presente em toda a história da humanidade, foi inaugurada e futuramente será consumada, e é a nossa esperança. No mês que nós refletimos sobre gratidão, nós precisamos interpretar tudo que nós somos gratos ao Senhor como uma manifestação da misericórdia de Deus. A definição que eu trouxe para os irmãos na escola bíblica dominical na semana passada é que gratidão é sempre uma resposta à atividade salvífica de Deus na criação e na redenção. Gratidão é sempre uma resposta por nossa parte, à atividade de Deus, a atividade de salvação, vista tanto na criação quanto na redenção. E eu espero que fique um pouco mais claro para os irmãos como que a criação e a redenção andam de mãos dadas para mostrar para nós a misericórdia de Deus, num plano que não se encerrou. Independente de onde você esteja na sua caminhada com Cristo, a misericórdia de Deus dura para sempre. Isso é encorajamento para a sua alma. Eu espero que fique claro que dar graças a Deus, então, é uma resposta obediente, é uma questão de obediência ao caráter misericordioso de Deus, conhecido no que Ele faz ao nosso redor, a criação, e em nosso favor, salvação. Dar graças a Deus é uma resposta obediente ao caráter misericordioso de Deus, conhecido no que Ele faz ao nosso redor, na criação, e em nosso favor, salvação. Salmo 136. E nós vamos fazer uma leitura semelhante ao que nós já fizemos alguns meses atrás, se não me engano, alguns anos. Quando expondo uma outra passagem, nós acabamos lendo o Salmo 136 de uma forma responsiva. Se você tem uma cultura evangélica tradicional, você sabe que é uma leitura responsiva. A leitura bíblica responsiva é uma leitura em que todos participam. Eu leio uma parte e os irmãos leem outra parte. E nós vamos fazer isso na tentativa de captar o que o poeta, que o salmista está tentando nos ensinar por tantas repetições sobre a misericórdia de Deus. Ok? Então eu vou pedir para que você fique de pé mais uma vez. Vamos, estão prontos? Essa é a leitura responsiva da palavra de Deus. Olha só. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. E por entre elas fez passar Israel. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis.
misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança Israel seu servo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos podem sentar. Eu não sei se isso ajudou ou te deixou mais confuso, para você perceber a estrutura do salmista. Porque a estrutura do Salmo 136 vai mais ou menos da seguinte forma. Dos versículos 1 a 3, nós temos declarações sobre quem Deus é, intercalados com a realidade de que a sua misericórdia dura para sempre. Nos versículos 4 a 25, nós temos descrições das maravilhas de Deus, intercalados com a realidade de que a sua misericórdia dura para sempre. Essas maravilhas de Deus, elas são explícitas na criação. Há eventos sobre a narrativa da criação, nos versículos 5 a 9. E há descrições dos eventos que circulam o Êxodo, a narrativa do Êxodo, nos versículos 10 a 15. E nos versículos 16 a 25, a história de Israel do estabelecimento da terra prometida. Todos eles intercalados com a realidade de que a misericórdia de Deus dura para sempre. E no versículo 26, então, nós temos uma chamada ao louvor de Deus. Ao louvor de Deus. Agora, uma pergunta sobre esse salmo que nós temos que nos fazer. O que está por trás da frase, porque a sua misericórdia dura para sempre? O que ela tem de tão especial? Por que o salmista repete, porque a sua misericórdia dura para sempre? Porque ele simplesmente não coloca no versículo 1, a sua misericórdia dura para sempre? Não se esqueça disso. Dá uma lembradinha no versículo 10 e retoma no final. Lembra? A sua misericórdia dura para sempre. Por que a repetição? Nós estamos diante de uma poesia. Eu não sei se você é um apreciador de poesia, não sei se você aprecia poesia em português, tanto mais hebraica. Mas nós estamos diante de um estilo literário poético, em que o poeta, movido pelo Espírito Santo, transforma uma narrativa em poesia. Ele pega uma sequência linear, reestrutura ela numa série de equivalentes. Ao descrever pontos estratégicos da história de Israel, o salmista torna equivalente a criação com o êxodo, com o estabelecimento da terra prometida. Ele torna equivalente o fato de que Deus criou os luminares com o fato de ele ter matado os primogênitos do Egito, como uma manifestação da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que atuou na história de Israel, criando o povo de Israel em todo o ambiente, livrando o povo de Israel da opressão do Egito e estabelecendo o povo de Israel na terra prometida, tem um tema comum: a misericórdia de Deus, que dura para sempre e é para todos sempre, sempre. Em toda e qualquer circunstância, é a misericórdia de Deus atuando na criação. Em toda e qualquer circunstância, a misericórdia do Senhor livrando o povo eleito da opressão do Egito. Em toda e qualquer circunstância, é a misericórdia do Senhor cumprindo as suas promessas, estabelecendo o povo. E tudo isso ele faz apesar do pecado do povo. Porque é a misericórdia do Senhor que dura para sempre. Essa sequência então linear resulta na misericórdia eterna de Deus, mostra para nós a eternidade da misericórdia de Deus. Todas as ações vêm de um mesmo autor para o mesmo propósito: mostrar a sua glória vista na sua misericórdia derramada sobre os seus eleitos. É isso que o povo de Israel não pode esquecer. O povo de Israel, chamado à gratidão e render graças a Deus, é movido por uma compreensão da misericórdia de Deus vista em toda a sua história. É o mover de Deus movendo o povo, é o mover de Deus na vida do povo, levando a compreender a misericórdia de Deus e seu santo caráter. A misericórdia de Deus é o que nos motiva a compreender uma vida de gratidão que está
desligada, que não depende, está desassociada às nossas circunstâncias. Circunstâncias se tornam apenas um palco, então, em que rendemos graças a Deus por causa da sua misericórdia. É isso que o povo de Israel não pode esquecer. É isso que nós, Igreja Batista Maranata, é isso que você, visitante, é isso que você que está aqui hoje não pode esquecer. A misericórdia de Deus dura para sempre. Seja você um cristão empolgado com a salvação do Senhor Jesus Cristo, seja você alguém desanimado, preso nos seus vícios evangélicos, seja você alguém que está aqui forçado, seja você alguém em qualquer estágio da sua caminhada, caminhando por qualquer vale, você não pode esquecer o seguinte: a misericórdia do Senhor dura para sempre. E é ela que nos motiva a um estilo de vida grato, porque eu percebo que o Senhor faz ao meu redor e eu percebo que o Senhor faz em meu favor. O que Ele faz em meu favor é visto no que Ele faz ao meu redor. Ele usa a criação para a redenção. Esse Deus que progressivamente se mostra cada vez mais próximo, nos levando ao estilo de vida grato, porque Ele está atuando. Ele está atuando. E eu espero que a sua atitude ao ouvir na semana passada o testemunho do Felipe, ao ouvir hoje o testemunho do Eliandro, não é simplesmente de curiosidade, mas eu não sabia quem era a esposa dele ou os filhos deles, mas de ver a mão do Senhor movendo histórias e contextos diferentes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Ele está construindo para si mesmo um povo. Ele está forjando a imagem de Cristo em nós. Em diversidade há essa unidade, para clamar para os céus: a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. E o contraste, eu espero que choque você nessa atuação da graça de Deus, essa misericórdia que é o amor, que é a graça, o amor leal de Deus, o Hesed, lembra do Hesed? É essa palavrinha aqui, que atua apesar da nossa desobediência. Atua inclusive para tirar o seu fôlego, usando a sua desobediência, porque a sua misericórdia dura para sempre. E isso é esperança para você, porque é bem possível, num grupo como esse, que nós estejamos tratando com pessoas prestes a jogar a toalha. Você já tentou de tudo, você está prestes a jogar a toalha, e você só não jogou a toalha ainda, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Você não está aqui apenas persuadido, você não está aqui forçado, você foi tragado pela misericórdia do Senhor. Tragado pela misericórdia do Senhor, que irá impelir sobre o seu coração a palavra dele, porque é por meio da palavra que ele cria um povo, e é esse povo que é zeloso de boas obras pela atuação do Espírito Santo, misericórdia vista na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estamos prestes a descobrir esse belíssimo salmo. Então, ponto 1. A misericórdia de Deus cria circunstâncias para o relacionamento com o Senhor. A misericórdia de Deus cria circunstâncias para o relacionamento com o Senhor. É na criação que nós vemos a misericórdia de Deus, forjando para nós as circunstâncias em que iremos nos relacionar com o Senhor. O Criador dos céus e da terra preparou o ambiente, preparou as circunstâncias para nos relacionarmos com Ele. Isso é de tirar o fôlego. Porque enquanto você está prestes a jogar a toalha, enquanto você tem perguntas que ainda não encontra respostas, o Senhor está criando as condições e as circunstâncias para se relacionar com você. Enquanto você está distraído por causa do seu próprio pecado, enquanto você está afligido pela sua ansiedade, preocupado com o seu bem-estar, o Senhor está criando circunstâncias para se relacionar com você. Como que eu sei? Porque o sol brilha e a lua governa a noite. Como que eu sei? Por causa do ar que eu respiro. Como que eu sei? Porque vem crise hídrica, vai crise hídrica e cai chuva. Porque o Senhor criou um ambiente para manter a vida e nos relacionar com Ele. Versículo 5. No versículo 4 nós vemos que é o único que opera grandes maravilhas.
Esse é um daqueles termos que só aparece para fazer referência à criação e o plano de Deus de salvação. Maravilhas. Não é à toa, então, não é de se surpreender que o salmista começa a descrever para nós a atividade de Deus na criação e depois ele passa a descrever a atividade de Deus na redenção, na libertação do povo do Egito. E o que ele diz no versículo 5? Aquele que com entendimento fez os céus. No versículo 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas. No versículo 7, aquele que fez os grandes luminares. No versículo 8, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Ele criou o dia, ele criou a noite. Deus criou o tempo, e é através do tempo que nós nos relacionamos com ele. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus criou condições para que criaturas finitas pudessem se relacionar com o Deus infinito. Só o fato de você possuir um calendário é a misericórdia de Deus de criar um ambiente em que você, ser finito, pudesse se relacionar com alguém infinito, que não tem começo nem fim. Deus criou o tempo para que pudéssemos nos relacionar com Ele. E o autor aqui do Salmo está lembrando o povo de Israel de que o Criador de todas as coisas criou um ambiente para nos relacionar com Ele. A teologia da criação nos dá a garantia de que todo o plano de Deus está garantido. Ele vai usar o que é evidente, ele vai usar o que é óbvio, para que nós, no nosso ceticismo, que duvidamos da salvação do Senhor, não tenhamos mais dúvidas no nosso coração. Você não pode sair daqui duvidando da misericórdia de Deus. Por quê? Porque tem uma lua lá fora, porque vai ter um sol amanhã. Se Jesus voltar, vai ser diferente. Ou se Deus nos chamar, vai ser diferente. Mas seguindo o curso da humanidade, seguindo o curso óbvio da história, o sol brilha amanhã e é um lembrete para você. Jesus Cristo vai cumprir a sua promessa, porque Ele criou o sol. Ele criou o sol. Jesus Cristo vai cumprir a sua promessa porque Ele criou a lua e as estrelas. Ele criou tudo que existe. Você come, não é por causa do extra, não é por causa do pão de açúcar, não é por causa do mercadinho da esquina. Você come porque Ele criou todas as coisas, sustenta a vida e põe comida no seu prato. Por isso você come, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o autor do Salmo, de uma linda forma poética, ele nos apresenta e nos lembra da criação. E é interessante que não são todos os elementos da criação. Ele nos lembra de alguns só. Ele nos lembra do versículo 6, por exemplo, que Ele estendeu a terra sobre as águas. Era a criação de Deus quem separou o firmamento das águas. Ele nos lembra no versículo 7 que Ele fez os grandes luminares, mais detalhes nos 8 e 9, o sol e a lua. Ele não fala nada sobre a criação do homem, porque é um salmo do homem para Deus, movido pelo Espírito, falando para Deus. É o homem criado, proclamando a glória e a misericórdia de Deus diante das coisas criadas. O firmamento, as águas, o sol e a lua, o dia e a escuridão. O Senhor que criou todas as coisas. Então nós vemos que a criação, ela revela que somos criaturas dependentes. O fato do salmista lembrar a atividade de Deus criadora diz algo sobre você. Você depende do Criador. Você é criatura e depende do restante da criação para existir. Porque Deus fez tudo. Diz também que Deus criou para nós um ambiente, que Deus nos deu mantimento nesse ambiente, e que o Pai fez para si uma família de relacionamentos complexos, mas igualmente belos. E como foi esse processo da criação? Como foi esse processo da criação? A teologia por trás do Salmo 136 nos leva a Gênesis capítulo 1. Como foi o processo da criação? Quando Deus estabelece já as primeiras circunstâncias, os primeiros padrões de um relacionamento com o seu povo. Vamos para Gênesis capítulo 1. São 5 Ds que nós vamos ver, ok? O primeiro eu dou uma forçada apenas para ficar bonitinho no texto, tá bom? Então o primeiro D é disse Deus, certo? Disse Deus. Na criação você precisa lembrar desses 5 Ds. 5 importantes aspectos da criação de Deus que nos informa no nosso relacionamento com Ele.
qual é o propósito por trás de tantos lugares na palavra de Deus, nos lembrar que Deus é o Criador. Será que é simplesmente olharmos para os passarinhos e falar que, puxa, que bonito Deus que criou isso, não é? Ah, que bonito, eu gosto tanto daquela árvore que Deus que criou, eu gosto tanto de saborear a picanha que Deus criou, não é? E me deu a habilidade de assá-la, olha só que lindo, que maravilhoso, não é? É mais do que isso, meus irmãos. Ele está dando informações sobre o seu santo caráter, disse Deus. E o que Deus disse? Bom, olha lá no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, havia caos, ok? Nós já vimos isso em outros contextos, havia caos descrito pela escuridão, havia caos descrito pela confusão entre águas e a inexistência de um firmamento. Bom, mas o salmista, ele aponta alguns aspectos importantes sobre o Criador, que tinha a ver com o sol, lua e firmamento. O caos que havia nos é lembrado no Salmo que o Deus Criador o ordenou. Nós vemos mais uma vez um padrão constante nas Escrituras de que Deus é especialista em transformar caos em ordem. E como que ele faz isso? Versículo 3, disse Deus. No versículo 6, disse Deus. No versículo 9, disse também Deus. E a ênfase do autor de Gênesis, Moisés, versículo 14, disse também Deus. E assim por diante, que Deus disse e coisas foram criadas. Deus disse, porque Deus criou coisas. Deus criou coisas falando. Deus criou coisas falando, evidenciando uma atividade voluntária. Ele criou porque quis, ele disse, e disse Deus. Deus criou todas as coisas porque ele quis. E ele criou falando, sem esforço algum. Ele falou e as coisas aconteceram. E foi uma atividade racional pensada, arquitetada. Apenas o que Deus falou tem nos custado milhares de anos para entender o que Deus falou. Nós ainda temos inúmeras dúvidas sobre o funcionamento do universo, sobre o funcionamento do corpo humano, sobre o relacionamento dos animais, tudo que Deus criou apenas falando. Sentiu o drama de quão dependente e pequeno nós somos. O que Deus criou falando, nós temos passado milhares de anos apenas entendendo. E já chegamos a conclusões? Existem inúmeras perguntas, os irmãos sabem, interagindo com a ciência popular ou científica, de que nós ainda não descobrimos tudo o que precisa. Da criação, quanto mais do caráter de Deus. Deus é grande, infinitamente grande. Ele criou as coisas falando. Criou as coisas com diversidade. Essa diversidade que muitas vezes nos perturba e nos assusta, na verdade é uma manifestação da bondade de Deus. A diversidade no nosso meio. Há diversidade de tipos de personalidade, há diversidade de formatos de orelha, há diversidade de formatos de narizes, há diversidade das espécies de animais, das espécies de plantas. E nós vemos a bondade de Deus nos dando um ambiente tão diverso. E Ele nos deu esse ambiente diverso e estabeleceu domínio. Domínio. Ele deu para nós domínio. Domínio sobre a criação. E o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que cultivar o jardim. Nós tínhamos que exercer domínio sobre a criação. Como representantes visíveis do Deus invisível. Os irmãos já ouviram isso em outros contextos. Somos representantes visíveis do Deus invisível. Estamos dominando sobre a criação. É uma regência mediada, confiada pelo nosso Deus. Nós dominamos sobre a criação. Mas existe um quarto D que você precisa saber sobre a descrição da criação. Houve desobediência. Nós não queremos ser vice-regentes. Nós queremos ser Deus. Nos rebelamos contra o propósito de Deus para a criação. Ao invés de cultivar aquilo que Deus nos deu domínio, nós queríamos tomar nossas próprias decisões. Houve o pecado. E as consequências do pecado, de termos rejeitado os limites divinos colocados no domínio da terra, foi logo visto no capítulo 4 de Gênesis. Isso foi transferido para as próximas gerações. No plano de Deus, na procriação, nós iríamos procriar a imagem de Deus. Quando entra o pecado, nós estamos procriando os nossos próprios desejos. Caim mata Abel, Gênesis capítulo 4.
Gênesis capítulo 5, um monte de gente morre. Em Gênesis capítulo 6, todo mundo morre. Por causa do dilúvio. Por causa do dilúvio. E aqui entra mais uma interação interessante sobre salvação e criação, porque Deus usa as águas para efetuar julgamento. As condições que Deus criou para o relacionamento ao nosso redor são usadas nos propósitos divinos para evidenciar salvação e condenação. Condenação para aqueles que se rebelaram contra Deus e foram tomados de grande violência, e salvação para o justo Noé. Para o justo Noé. Justo por causa da graça de Deus, porque foi só sair da arca que ele chapou para comemorar. Então, se você entende justo como alguém perfeito e sem pecado, seu entendimento não é bíblico. Justo não é, porque Deus olhou com graça para Noé. Justo Igreja Batista Maranata, simplesmente porque Deus olhou com graça para a Igreja Batista Maranata e nos salvou. Então o dilúvio tem uma importante contribuição, porque logo depois do dilúvio, Deus estabelece nos céus um pacto, um arco-íris. Lembrete para nós na criação de que Deus nunca mais vai desrespeitar os limites das águas e do firmamento como julgamento para as suas criaturas. Isso é uma promessa para nós. Uma promessa não só para nós homens, mas uma promessa para toda a criação. A terra não vai acabar numa grande inundação. Como que eu sei? Porque às vezes eu vejo o arco-íris e lembro disso, e está escrito no texto bíblico. Não vai acabar num grande dilúvio. Deus estabeleceu uma aliança. Estabeleceu uma aliança já nos dando esperança de que esse relacionamento, em que Ele criou todas as condições para termos com Ele, e que foi atrapalhado, e que foi deturpado pelo pecado, Deus insiste em se relacionar com o homem que estendeu o braço e diz: eu não quero o seu plano. Deus coloca um arco-íris. Eu vou manter a minha palavra e vou preservar as condições para que vocês tenham um relacionamento comigo. Quais são as condições? É possível ter vida na terra. Não vivemos na Aqualândia, vivemos na terra. E Deus não vai trazer uma Aqualândia. Não é assim que o mundo acaba. Okay? Então, enquanto existir mundo e Deus não decretar o fim do mundo, haverão condições para mantermos relacionamentos com Deus na criação que Ele fez. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus não vai cessar a vida no planeta Terra enquanto Ele não cumprir os seus propósitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. O mundo vai acabar num asteroide que vai perder o curso e bater na Terra? Não. O mundo vai acabar numa terceira guerra mundial, que todo mundo vai explodir todas as bombas nucleares? Não. Eu não estou dizendo que catástrofes regionais não possam acontecer. Eu não estou dizendo que não podemos sofrer eventualmente com uma crise hídrica regionalmente no estado de São Paulo. O que eu estou dizendo é que o mundo não vai acabar numa catástrofe em que Deus estabeleceu limites para que exista vida na terra e Ele se relacione com as suas criaturas, mostrando na criação um plano de redenção. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol vai nascer amanhã, vai nos aquecer e não vamos entrar na era do gelo 4, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol vai se pôr nos dando o frescor da noite, tornando possível dormir, talvez com um pouco de calor, um pouquinho de pernilongo, mas vai ser possível dormir. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Na criação nós vemos a misericórdia de Deus, que está revelando o seu caráter, nos motivando a sermos gratos a Ele. Os sermos gratos a Ele. O que é fascinante no texto bíblico é que essa criação garante a existência humana, a bênção de Deus. É o palco da ordem de domínio de Deus. E nessa aliança de Noé, vemos que Deus irá manter para sempre as condições de ordem que são pré-requisitos à resposta da bênção. Volte comigo no Salmo 135, versículos 1 a 7. E aqui nós vamos ver que esses dois salmos não estão juntos por acidente. A resposta de louvor e gratidão a Deus, nessa linda poesia do Salmo 136, está alicerçado no louvor a Deus do Salmo 135, de rica teologia nos informando mais sobre o Deus Criador de todas as coisas.
Salmo 135, versículos 1 a 7. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar, em todos os abismos. Fez subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz cair o vento dos seus reservatórios. Por quê? Porque Deus quis. Porque Deus quis. O Deus Criador de todas as coisas nos colocou aqui porque Ele quis. Ele quis mostrar que a sua misericórdia dura para sempre. E tem sido assim toda a história da humanidade. Ele escolhe um camaradinha chamado Noé e preserva numa arca. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E Noé então contou para os seus filhos a tão grande salvação que eles experimentaram. É a salvação de Deus, ecoando em toda a história, que grita numa só voz: glória seja dada a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando a salvação de Deus é proclamada e recebida, quando a salvação de Deus ela é proclamada e recebida com fé, a misericórdia de Deus é vista e a glória de Deus ecoa por toda a criação. Não é porque nós somos especiais, não é porque Deus olhou para nós e falou assim: ai, que dó desse povo de São José. Deus tem um zelo e um compromisso com a sua glória, e Ele manifesta a sua glória por meio da bênção que Ele derramou sobre nós, a sua misericórdia, nos dando o vale do Paraíba, o lindo vale do Paraíba. Deus nos deu. Vai, desfrute, porque a minha misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. É bom servir a Deus num lugar tão bonito que Ele nos deu, porque a sua misericórdia dura para sempre. O ponto é que a misericórdia de Deus dura para sempre. Então é possível olhar o ambiente ao meu redor e não simplesmente ficar deslumbrado com a beleza de uma árvore, mas lembrar que essa condição que Deus criou para que eu proclamasse a sua obra de salvação, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ponto 2. Se a misericórdia de Deus cria circunstâncias para o relacionamento com o Senhor, ela também liberta dos impedimentos para o relacionamento com o Senhor. Versículos 10 até o versículo 16. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Se você conhece um pouco da história de Israel, sabe que isso é referência à 10ª praga. A 10ª praga. O salmista pula as 9 primeiras pragas e vai direto para a 10ª praga, porque simplesmente não cabia aqui no salmo. Não, Salmo 119 prova o contrário. Se ele quisesse fazer um salmo grande, ele faria um salmo grande, ok? Mas tem algo especial na 10ª praga. Na 10ª praga, o povo é intencionalmente exortado a fazer uma diferença entre Israel e Egito. Vocês vão sacrificar um cordeiro e colocar nos umbrais da porta o sangue prefigurando o sangue da aliança. Aí eu vou saber que vocês são meus, e vocês são meus, e não sofrerão o julgamento que eu tenho dos que não são meus. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Há uma diferença. A misericórdia de Deus é recebida para os que são seus. Para os que são seus. Para que os seus rendem graças a Ele, demonstrando a glória devido ao seu nome. Deus liberta então o seu povo. O povo que deveria prestar culto ao seu nome está preso e escravo no Egito. Então a misericórdia de Deus é olhada para esse povo, é colocada sobre esse povo. E Deus irá libertar o povo de Israel para que ele preste culto ao Senhor. Esse povo que desconhece o Criador dos céus e da terra, foi escolhido por Deus por razões que não pertencem à nossa mente, estão nos planos eternos, os decretos de Deus.
E agora eles separaram para prestar culto a Deus. Vocês vão prestar culto para mim. Só que hoje vocês não conseguem porque vocês estão no Egito. Então eu vou libertar daquilo que lhe impede de prestar culto para mim. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele criou as condições para que você proclamasse a glória dele. E agora Ele vai livrar você dos impedimentos de proclamar a glória dele. Essa é a atividade salvífica de Deus. E para isso Ele vai usar a sua criação. Ele entrou, Ele tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes do mar vermelho. E por entre elas fez passar Israel. Olha o que Deus fez. Ele separa o seu povo daqueles que não são o seu povo. Ele tira o povo do Egito. E agora o povo do Egito está diante de uma situação caótica. Para trás tem o faraó e seu exército. Na frente tem águas. Águas. Além das águas, firmamento. Mas esse povo precisa conhecer que o Criador dos céus e da terra está para eles. Ele criou os céus e a terra, fez divisão do mar e da terra, então Ele abre o mar para salvar os seus. Deus usa a criação para a nossa salvação. Deus usa as circunstâncias que Ele criou para nos libertar. Então o povo de Israel recebe uma mensagem aqui, que talvez para nós seja um pouco obscura, mas para eles ficou clara, ficou muito clara. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. Mas aí você já sacou, né? Eu vou ler junto. Você precisa disso. Olha lá. No 20. Êxodo 14, 20. Depois a gente volta no Salmo 135, 8, 9, ok? Não entre numa crise de ansiedade quando pode desanimar com a mensagem. Calma. Êxodo 14, versículos 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. Sentiu o drama? Nós temos o tema da criação aqui. Qual é o tema da criação? Luz e trevas. Havia luz e trevas. Mas o povo de Israel está com o Criador da luz e das trevas. Pensa, pare e pense de estar no lado vencedor. Okay? Eu estou no lado vencedor. Eu só estou com o Criador da luz e das trevas. Eu só estou com o Criador das nuvens. Eu só estou com aquele que criou os mares, estabeleceu o limite com o firmamento. E tocou o drama. Está escuro? Ele manda uma coluna de fogo. Está calor? Ele manda sombra. Está com mar? Ele vai fazer abrir. Porque Ele criou todas as coisas. E Ele vai usar todas as coisas para salvar os seus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Que fantástico! Deus está mandando uma mensagem para o povo de Israel. E aqui você precisa entender que o povo de Israel não está carregando a sua cópia do Pentateuco, porque o Pentateuco a essa altura não havia sido escrito. O povo de Israel não tinha uma cópia pessoal da Bíblia, ele não tinha o devocional pão diário, eles não têm nada escrito. Eles estão caminhando por fé, seguindo Moisés, que disse que viu um Deus que se chama Eu Sou. Eles estão seguindo esse camarada que está fazendo uns prodígios. Eles falam, eu acho que tem algo diferente aqui. Diferente do Deus do Egito, diferente do faraó, que está fazendo birra, achando que é Deus. E Deus está mandando uma mensagem clara. Eu, Criador dos céus e da terra, estou tirando você do Egito. Para quê? Para me servir, porque a minha misericórdia dura para sempre. Aí o povo de Israel vê o mar se abrindo. E quando eles passam o mar, eles entram no deserto. No deserto Deus manda uma revelação para Moisés. E escreve o Pentateuco. Deus se apresenta para o povo. Agora imagina Moisés lendo para o povo Gênesis 1, 2.
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E o povo, era aquele lá que estava conosco. Louvado seja Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Deus está se revelando, porque Ele criou as condições para ter um relacionamento com o povo, e agora Ele está libertando o povo de todos os impedimentos para ter um relacionamento com Ele. Qual é o impedimento? Egito. Não dá para servir Deus no Egito. Deus não quer ser servido no Egito. Deus tem um plano, Ele vai cumprir o seu plano. Ele prometeu para Abraão: eu vou levar vocês lá para a terra prometida. É lá que você vai me servir. Então eu tenho que libertar você, porque você é escravo. Você é escravo. E Deus então mais uma vez toma a iniciativa e liberta o povo escravo. Deus criou esse povo e o povo se rebelou. Então Ele vai libertar o povo e o povo vai para o deserto. E no deserto o povo faz um bezerrinho de ouro. O que o povo faz no deserto? Ele se rebela no deserto. Deus cria o povo se rebela. Deus liberta o povo e o povo se rebela. Tem um problema aqui. Tem um problema sério na condição do homem. Tem um problema sério na condição do homem, porque nós somos programados para viver. Se há governo, eu sou contra. Se há um Deus, eu sou contra. A gente é sempre do contra. Deus mostra a sua misericórdia. O que nós fazemos no nosso pecado? Insistimos em virar as costas para Deus. E o que Deus faz? Porque Ele ama a sua própria glória, e ao amar a sua própria glória para o seu bem, Ele traz você de volta. É por isso, meus irmãos, que o cristão, ele desfruta de uma confiança que transcende a sua performance. De que ao olhar o desânimo da sua alma, porque você está cansado de pecar, você está cansado de ter as mesmas perguntas, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você vai ver a lua e vai lembrar disso, você vai ver o sol e vai lembrar disso, você vai ver os irmãos aqui falando de que Jesus nos liberta, e você precisa lembrar disso. A misericórdia de Deus dura para sempre, e Ele está libertando os seus. Agora Ele separa essas duas partes do Mar Vermelho, porque Ele fez passar Israel. E aí tem algo de tirar o nosso fôlego e nos humilhar. Versículo 15. Mas precipitou do Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. As primeiras leituras que eu fiz desse salmo, eu escrevi no lado: e Faraó. E Faraó. Porque o texto fala que as águas cobriram Faraó e seu exército. E aí ele encerra no versículo: porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso nos humilha. Porque foi o juízo de um ímpio para a salvação dos eleitos. Faraó sucumbiu para que o povo atravessasse. Faraó sucumbiu para que o povo atravessasse e virasse as costas para o Senhor, em vez do capítulo 32. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Está sobre quem? Sobre Israel. Está sobre Israel. Deus então nos livra de tudo aquilo que nos impede de nos relacionar com Ele. Esse é um padrão de Deus ao longo das Escrituras. Aquele que conduziu o seu povo então pelo deserto. Dá uma olhadinha no Salmo 135, versículos 8 e 9. Em que o salmista declara, escancara um pouco dessas verdades que nós estamos vendo aqui no Salmo 136. Foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como das animais. Quem no meio de ti, o Egito, operou sinais e prodígios contra o Faraó e todos os seus filhos. Deus fez isso porque a sua misericórdia dura para sempre. E Ele tem um compromisso na história de mostrar a sua glória por meio da salvação dos seus, demonstrando a sua misericórdia. E é nesse clima, então, de alegria sóbria, que eu não consigo pensar em outra resposta
senão render graças a Deus. De olhar para trás e ver o mar cobrindo os inimigos. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se Deus não cobrisse os inimigos, nós estaríamos mortos. Graças a Deus, estamos do lado de cá do mar. Estamos do lado de cá. Mas não é só isso. Salmo 135, versículos 13 e 14. Por que Deus salvou então o povo do Egito? O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. A razão pela qual a misericórdia de Deus é comunicada de geração em geração é porque Deus demonstrou misericórdia para os seus. Deus demonstrou misericórdia para você, meu irmão. É para que você transmita e comunique a misericórdia do Senhor que dura para sempre. O propósito pelo qual Deus lhe salvou, então, não é simplesmente para gozar de uma boa e feliz vida no deserto. É para que você proclame a salvação do nosso Deus. Porque ela custou o sangue de muitos no decorrer da história. E Ele fez isso por amor a você. E você está perdido nos seus dramas pessoais. Porque você vive uma vida centrada em si mesmo. E não entendeu que o propósito da história é Deus, não você. Porque a sua misericórdia dura para sempre. 3. Essa criação testifica o poder de Deus para salvar, recriar, libertar. E agora o que nós vimos é que o povo de Israel que foi liberto não se sustenta. Mas a misericórdia de Deus sustenta o que é necessário para o relacionamento com o Senhor. A misericórdia do Senhor cria o ambiente para termos um relacionamento com Ele. A misericórdia do Senhor liberta o que lhe impede de ter um relacionamento com Ele. E a misericórdia do Senhor lhe sustenta para ter um relacionamento com Ele. Porque o povo por si só não vai entrar na terra prometida. Então a misericórdia do Senhor atua novamente. Versículo 17. Aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Gog, rei de Bazã. Salmo 135, versículos 10 a 12. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis? A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. Foi a misericórdia do Senhor quem sustentou o povo para o relacionamento com Ele. Ele criou as condições, Ele liberta o povo do Egito, e agora Ele vai levar o povo do Egito até a terra prometida, e irá manter o povo na terra prometida para ter um relacionamento com Ele. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas a própria história vai nos dar mais informações sobre o povo. Porque o povo vai para a terra prometida, tem a grande conquista, livro de Josué. E como que o livro de Josué termina? Dando sinais do que viria em Juízes. É Deus quem sustenta o povo e permanece, e põe o povo na terra prometida, mas o povo por si só não quer Deus, quer um rei. O povo por si só não quer Deus, quer fazer o que lhe está na telha, quer andar segundo os seus próprios olhos. O povo não consegue se sustentar na terra prometida, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Cujas terras deu em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos libertou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. O povo por si só se perdeu na terra prometida, se envolveu com os cananitas, fez o que não deveria ter feito, e a misericórdia do Senhor o livrou dos seus inimigos. A misericórdia do Senhor sustenta o povo, provando para nós ao longo da história de que nós por nós mesmos fazemos lambança, e o Senhor salva os seus por causa da sua misericórdia. Você sabe por que você está aqui hoje?
Por causa da misericórdia do Senhor. Você sabe por que Deus está lhe trazendo, está lhe sustentando, seja qual vale que você está passando, por causa da misericórdia do Senhor. Você sabe por que nós ouvimos testemunhos de momentos tristes da vida de pessoas, então nós vemos o Senhor resgatando por causa da misericórdia de Deus. E quando nós ouvimos essas histórias e vemos a história da nossa salvação aqui, descrita no Salmo 136, não temos outra resposta senão a obediência, render graças a Deus. Porque a história de Israel termina aqui no Salmo 136, mas os 3 primeiros versículos nos trazem o ponto principal. A misericórdia de Deus é eterna e os artifícios que o autor do Salmo usa para nós nos evoca esse Deus eterno, cuja misericórdia que atuou no passado, atua no presente e atuará no futuro, nos dando a certeza de que Deus começou uma obra e irá terminá-la, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então no versículo 26 nós temos o ponto 4. A misericórdia de Deus manifesta na história a sua eternidade. Versículo 26. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Quem é esse Deus dos céus? Vamos voltar para os versículos 1 a 3. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor dos senhores. Aonde que aparece Deus dos deuses, Senhor dos senhores? Em Deuteronômio 10:17 aparece Deus dos deuses, Senhor dos senhores, um atrás do outro, motivando o povo a uma obediência presente. Senhor dos senhores aparece em 1 Timóteo 6,15, Apocalipse 7,14, 19, 16. Adivinha qual é o contexto? Apocalipse, qual é o contexto? Vamos lá para 1 Timóteo 6 então. 1 Timóteo 6,15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, a manifestação do Senhor Jesus Cristo, futura. Quem tem graças ao Senhor dos senhores, aquele que há de vir lá na frente. Por quê? Porque Ele começou uma história, Ele inaugurou uma história e vai consumar essa história. A misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Ele criou as condições para nos relacionar com Ele. A misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Ele nos libertou de tudo o que impede de se relacionar com Ele. A misericórdia do Senhor nos sustenta no relacionamento com Ele. E a misericórdia do Senhor é garantida, porque o seu caráter é eterno. É eterno. A segurança então que nós temos, meus irmãos, de não tropeçar amanhã, não está na sua performance, em como bravo você grita que vai servir ao Senhor por toda a sua vida. Está na misericórdia do Senhor. Está na misericórdia do Senhor. Deus dos deuses, Daniel 11:36, esperança futura. Senhor dos senhores, Deus dos deuses, nos motivando a obediência agora e nos dando esperança futura, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E aí, meus irmãos, nós vemos aquilo que é exclusivo da nossa fé. Nós vemos que aquele Deus aparentemente distante, porque a sua misericórdia dura para sempre, revela o seu plano, que nenhuma religião do mundo se iguala. Ponto 5. A misericórdia de Deus habitou entre nós. Amém. A misericórdia de Deus habitou entre nós. No Antigo Testamento, o que nós estamos enxergando no Salmo 136 é a reprise da criação, libertação, provisão. Até o centro. É a figura de Deus no centro. O Novo Testamento então nos traz informações adicionais sobre essa misericórdia que dura para sempre. Que Deus criou para nós o pau. Deus nos colocou no pau. Nós estragamos o pau. Ele insiste em consertar o pau. Na sua insistência de consertar o palco, não revela a sua falta de poder, mas a sua misericórdia em dando informações sobre quem nós somos. E agora, no momento certo, Ele entra no palco. É por meio da criação que Ele traz salvação. Então Ele se fez como nós. Então Ele se fez criatura. O menino Jesus nasceu. E agora de teocêntrico nós vamos para cristocêntrico. E a figura de Jesus entrando na história não é o vice-presidente vindo a serviço do presidente.
O Novo Testamento diz que é o Criador que entrou na história. O Criador entrou na história, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Ele resolveu manifestar, limpando a sua e a minha sujeira, vivendo a vida que você não consegue viver, vivendo aquilo que tem hostilizado o seu coração e trazendo culpa. Ele veio viver de uma forma perfeita. Jesus entrou como criatura na história. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas. Capítulo 1, versículos 13 a 17. De Colossenses, capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O Criador do dia e da noite, aquele que fez separação entre os mares e o firmamento, entrou no palco para mostrar que a sua misericórdia dura para sempre. E você aí achando que não tem mais jeito para você, porque você já tentou e não conseguiu. E você aí achando que o cristianismo talvez não fosse para você, porque você não é como os outros irmãos, tão ativos na igreja, ou você aí achando que você faz e acontece porque é ativo na igreja. É porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Que você não vai jogar a toalha e que você não vai gritar no peito, que é você quem faz a acontece. Aí nós vamos ser uma igreja que, em resposta ao que Deus criou, fez em nosso favor, nós vamos render graças. Porque Ele fez tudo. Criou, libertou, sustentou, habitou no nosso meio e garante misericórdia. Até quando? Até Ele voltar. Até Ele voltar. A nossa garantia é o que Deus faz. Ele mostrou isso mandando o Filho dele. Mandando o Filho dele. Efésios capítulo 2. Por que Ele mandou o Filho dele? Ele mandou o Filho dele como demonstração da misericórdia dele, para lhe salvar. E o que você vai fazer com isso? Deus é coerente no seu plano, meus irmãos. Deus é muito coerente com o plano. Ele não salva ninguém para gozar da boa vida. A boa vida nos aguarda nos céus, onde iremos servir sem um obstáculo do pecado. Ok? Então, se você acha que boa vida é deitar numa rede, desfrutar de água de coco e no céu ela nunca acaba, estamos errados de boa vida. Boa vida é desfrutar do Senhor. E já começou. Já começou. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha Deus sustentando, olha Deus dando a provisão que nós precisamos. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus é o autor da história. Deus é o personagem principal da história. E Deus é o ponto final da história. Rendemos graças a Deus. É isso. Uma vida de gratidão é coerente com a salvação que Ele nos deu. E a ingratidão é a recusa de enxergar a atuação de Deus na criação, dando o que você precisa para se relacionar com Ele. É uma recusa de enxergar o perdão dos seus pecados, porque Ele libertou você de tudo aquilo que lhe impede de se relacionar com Ele. É uma recusa de reconhecer que Deus sustenta para que você mantenha um relacionamento com Ele. É uma recusa de enxergar que a misericórdia habitou entre nós e é eterna, porque você está perdido no seu pequeno mundo finito e acha que tudo depende de você. A misericórdia do Senhor dura para sempre e para os seus. Bênção para nós. A misericórdia do Senhor dura para sempre porque Ele se compadece dos seus, ecoando a sua glória para todo o sempre. Por isso, então, dar graças a Deus é uma resposta obediente ao caráter misericordioso de Deus, conhecido no que Ele faz ao nosso redor, criação, e em nosso favor, salvação. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Baixe a cabeça, vamos lá. Senhor, eu te louvo, porque a tua provisão não cessa de nos surpreender, não cessa de tirar de nossa boca louvores, porque o Senhor criou tudo o que nós precisamos para termos um relacionamento com o Senhor. O Senhor nos liberta de tudo o que nos impede de ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor nos sustenta para termos um relacionamento com o Senhor. O Senhor entrou na história como criatura, como semelhante a nós, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, cativados por tão grande amor, não temos outra resposta senão render graças ao Senhor. Então crie em nós, ó Deus, porque essa é a tua vontade. E nós sabemos que quando pedimos a tua vontade, o Senhor nos ouve. Um coração grato. Um coração grato, porque recebemos a misericórdia, não simplesmente para nos safar do inferno, mas para proclamar que existe um Deus misericordioso, que nos fez abrir os olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, encarnada na salvação de Jesus Cristo. Eu não conheço os corações aqui. Aliás, me causa temor, Deus, ao pensar nas diversas situações aqui representadas. Mas eu sei que a chance é grande de pessoas aqui prontos para jogar a toalha. Encoraje o coração, ó Deus, desses teus filhos, porque não depende deles. Com o Senhor não tem toalha. Com o Senhor tem um sustento eterno. Eu peço a Deus por aqueles que por alguma razão estão soberbos em seu coração, confiantes no que tem feito para o Senhor. Amorosamente, Senhor, derrube-os de sua autoconfiança, trazendo-os de volta aos pés da cruz, lembrando que estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Eu te louvo, a Deus, porque o Senhor tem sido fiel. Fiel ao teu compromisso de mostrar a tua glória. E nesse plano o Senhor nos incluiu como receptores da tua misericórdia. Louvado seja o Senhor. E que não cresça em nós, ó Deus, a soberba de acharmos que por isso somos um povo especial. Mas servimos um Deus especial. E que o propósito agora é proclamar a salvação para aqueles que são teus e ainda não sabem, mas o Senhor conhece. E os meios que irão alcançá-los o Senhor já projetou e nos confiou na tua palavra. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém.